novo, porque Pô, tira, né, a concentração. tirou, né? Lamentações. Aglutinam-se na massa humana as pessoas desesperadas. Uma vaga de aflição paira ameaçadora no mundo, carregando os inquietos que perderam a direção de si mesmos, vitimados pelas circunstâncias dolorosas do momento. A insânia conduz expressivo número de criaturas que estertoram ao sabor do sofrimento, buscando fugir da realidade dos problemas, com a aparência voluptuosa de triunfadores nos patamares dos prazeres alucinantes. A desordem campeia e ameaças desumanas transformam-se em torpe-conduta nos países do mundo, destroçados por guerras impiedosas em nome de religiões fanatizadoras de raças aselvajadas de interesses mesquinhos. Os governantes da terra perderam as rédeas da administração e negociam com organizações criminosas, estabelecendo colegiados políticos abomináveis. A corrupção adquire cidadania e a imoralidade desfruta de status, perturbando os valores éticos e morais. Nuvens borrascosas avolumam-se nos céus já escurecidos da humanidade. Tudo anuncia a chegada dos dias apocalípticos, convocando a razão, a renovação dos códigos, a interiorização espiritual. Como consequência do período grave de transição, surgem o pessimismo, a desconfiança, as lamentações. De tal forma se vão arraigando no organismo individual e social que os temas de conversação perdem os conteúdos ou se apresentam desconcertantes, caracterizados pelas sombras do desconforto, da mágoa, dos irrefráveis desejos de vingança, dos irrefreáveis desejos de vingança. A lamentação graça e perturba as mentes, impedindo a ação correta do bem, como se não adiantasse produzir com elevação, laborar com honradez. Lamentar não é atitude saudável, pelo contrário, produz deterioração dos conteúdos bons que ainda remanescem em muitas vidas e movimentam-nas, sustentando os ideais de engrandecimento humano. A lamentação, qual ocorre com a queixa sistemática, é morbo portador de destruição, de desalento e morte. Antídoto aos males que infestam os dias atuais é ainda o amor à força única, portadora de recursos salvadores. Este é um ciclo que se encerra, dando início a outro que se irradiará plenificador. Os períodos de renovação fazem-se preceder por inumeráveis acontecimentos devastadores nos mais diversos aspectos da natureza. O mesmo ocorre na área moral da humanidade. Assim, não te desalentes, nem duvides do triunfo do bem. Não fiques, porém, inativo, aguardando que forças externas operem miraculosamente sem a tua contribuição. És importante no contexto atual, em face do que penses e como ages. Produze, portanto, com esforço bem direcionado, oferecendo o teu contributo valioso, por menos expressivo te pareça. Não cedas o passo aos aventureiros da desordem. Permanece no teu lugar, realizando o que podes, deves e te cabe fazer. Muita falta fazem Jesus e sua doutrina no mundo. Fala-se sobre ele, discute-se-lhe a mensagem, mas não se vive o ensinamento que dela deflui. Se tu quem confia e faz o melhor. Se cada cristão decidido resolvesse por viver Jesus, a paisagem atual se modificaria e refloresceria a primavera no planeta em convulsão. Assim sendo, ama e contribui em favor do progresso, sem lamentação de qualquer natureza, em paz e confiança. Senhor eleito, faz a prece inicial, por favor. Sim. Senhor Jesus, nosso guia modelo, mestre de todos os mestres, médico de todos os médicos. Nós aqui
como tu mesmo disseste, batemos em vossa porta. Mas há a compensação para aqueles estudiosos da espiritualidade de que já vos acompanha através das pautas ditadas pelos Espíritos de Verdade, vossos discípulos, e que nos traz as boas novas, as mensagens do além, e por ela nós vamos nos cada vez mais purificando através da verdade das verdades. E essa verdade da verdade é toda lecionada pelo grande mestre, o Mestre Jesus, orientando todos os seus seguidores de uma mesma maneira, de um mesmo modo, de acordo tal que a compreensão, ela quando chega, é igual uma chuva. Ela chega para todos aqueles que estão procurando. Existem os problemas terra-terra do material, mas nós nos colocamos numa condição que a mente busca sempre o superior. E através desse superior se espalha fluidicamente entre os povos, entre as pessoas que estão calculando, que estão querendo, estão precisando, como está acontecendo agora. Todos aqueles que estão à procura da espiritualidade quer saber mais, quer procurar, quer olhar as causas para poder ditar os efeitos. E não aquele efeito sobre o terra a terra, trazendo assim uma complicação desnecessária, trazendo assim uma condição terra a terra que não há a necessidade de ter, porque as verdades, se ela não chegar pelo amor, ela chega pela aflição, e essa aflição vai também colocar no caminho. Mas para isso Jesus é mestre, para isso existe o Evangelho genuíno de Jesus. Basta que nós percorremos, olhamos e vamos sentir a tranquilidade de poder sobreviver sobre um planeta de expiações. Outros com as expiações mais repuxadas e outros menos. Mas de qualquer maneira, nada é sofrimento, nada é castigo, pois tu é a purificação, Mestre Jesus, e espalha e quer esse bem, que tu vieste nada mais, nada menos do que trazer a orientação desse povo terreno, buscando assim as verdades para o equilíbrio do espírito. Sendo assim, nesse momento, através da nossa mente, buscamos os irmãos superiores e já sentimos, podemos perceber que no nosso ambiente o fluido regenerador ele está presente. Então esse banho fluídico é nós é que buscamos, nós é que queremos. Somos filhos dessa natureza, somos filhos dessa orientação. E se ela é nosso mestre, nossa mãe, é porque existe um causador. Nada de efeito não é por um acaso, existe uma comprovação mais atrás. Então, assim sendo, com essa purificação do ambiente, nós levamos pela nossa mente, nossos lares, abençoando aqueles que lá ficaram, porque o espírita, genuinamente, depois de entender, não tem espaço para o negativo, para a maldade. Então, buscamos sempre a fraternidade, seja o indivíduo, seja a pessoa, do jeito que for. Temos que saber perdoar para que nós alinhemos a essa condição que nos é dada pela espiritualidade e por Deus. Assim sendo, nós agradecemos durante toda a semana, durante o dia, durante a noite. Estamos sempre firmes na nossa marcha para o bem. Cada um que possa cada vez mais aceitar
procurar comparar essas ações da espiritualidade. Por tudo que nos concede, está aberta a sessão para mais uma etapa, mais um estudo, mais um desvendamento das pautas espirituais. Que assim seja. Passo a palavra ao irmão Valdemar. Então vamos, eu trouxe o livrinho Regeneração em Harmonia com o Pai. A lição Armadilhas é o título. Antes, meu Carlos, o título não era esse não, né? Não, o título do livro é Regeneração em Harmonia com o Pai. Ah, um O é o livro, subtítulo- esse aí é outro. esse aqui é o Entendeu? capítulo 38, Armadilhas. Carlos, volte e meia, vem com esse livro, que bom. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então vamos aqui à dissertação do Samuel Gomes. A invigilância é um aspecto da personalidade que se mostra nas expressões inferiores da vida. Ela está presente principalmente na falta de percepção dos nossos defeitos para destacá-los nos outros. Nessa falta de visão, não percebemos que as agressões saem espontaneamente, que a inveja permeia nossas considerações, que as palavras estão cheias de malícia e que as intenções estão voltadas exclusivamente para os interesses pessoais. A invigilância é a grande fomentadora de problemas na vida humana. Ela tem colocado os trabalhadores da seara do Cristo em campos de experiências difíceis e criando situações dolorosas de complexa solução que vão demandar longo tempo para serem solucionadas. Reflitamos no vigiai e orai em todas as tarefas para as quais somos convidados por Jesus a operar na edificação da paz no mundo, concentrando-nos nos objetivos traçados pela espiritualidade maior para alcançar a perfeição e a elevação espiritual da terra. Quando a fofoca se fizer presente, cuidemos para falar construtivamente e, se necessário, usemos do silêncio. Perante a relevância que a condução das tarefas desperta, tenhamos o cuidado de colocar Jesus como condutor principal dos resultados e, se necessário, procuremos as posições humildes nas tarefas mais simples, diante dos que se destacam como expositores, médios e colaboradores e que despertam os ideais em torno da realização afetiva. Respeitemos a intimidade alheia sem lhes sobrecarregar com nossas demandas pessoais, pois são pessoas que, tanto quanto nós, carregam as mesmas limitações e aspirações. A disciplina precisa estar em todos os aspectos do trabalho. É imprescindível adotá-la como metodologia na execução das atividades traçadas pelos organizadores conscientes e sábios. Compromissos, dedicações e sinceridade são regras para a vitória em qualquer resultado positivo. O empreendedor do alto pertence a Jesus. O empreendimento do alto pertence a Jesus e somos candidatos a continuar o seu labor em prol da sintonia com o Pai, que trabalha até agora, pois o Cristo trabalha também.
E ele manda uma mensagenzinha de reflexão. Evite a invigilância, prestando atenção naquilo que alimenta os seus desejos. Que assim seja. Quer repetir? Evite. A invigilância, Ah, prestando atenção naquilo que alimenta os seus desejos. Muito profundo. o teu negócio é tudo de acordo. A oração feita agora foi realmente ligada a esse tipo de vibração pelo estudo, a orientação doada pelos maiorais, que eu estava ainda ontem comentando com um colega, e dizendo que Cristo, ele é ótimo para nós, mas acontece que o Cristo não está sozinho. Só quando o Cristo preparou aqueles 12 discípulos, aqueles discípulos multiplicaram, e chegou quando foi na ida do Mestre para a pátria espiritual, ele deixou cerca de uns 3.000. E isso tudo está na espiritualidade, a trabalho, a serviço da seara. Então nós vemos a ação, a resposta, né? O produto que o Cristo plantou, essa semente, e essa semente agora está dando os frutos. E nós entramos agora em determinados detalhes da vida espiritual que, querendo ou não querendo, vai vindo, vai fluindo para que todos nós possamos alcançar. E foi dito aí uma coisa que é muito importante, é a nossa vigilância, que muitas das vezes nós somos levados por uma onda assim, de vibração, de distração. Quando vemos, estamos na porta larga. Então é necessário que todos nós tenhamos esse cuidado, mas acima de tudo a vontade. E a melhor hora de ter essa condição é quando nos despertamos para a vida do dia a dia, nos preparar a cada dia, porque a cada dia que nós nos prepararmos, nós vamos ficando lapidados, vamos ficando mais aptos e sentimos uma diferença daquele homem velho naquela época que funcionava e agora funciona como um homem novo. Então, uma roupagem nova, uma vontade nova, e isso dá aquela força. Ninguém teme a morte, porque sabe que a morte é apenas uma separação do invólucro carnal. Então nós estamos aqui para decidir, para melhorar, para querendo e procurar não se camuflar das verdades, dos momentos, das fraternidades do qual nós temos que fazer ao próximo e sempre estar vigilante. Eu vejo assim. Vamos lá. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Se eu não me engano, 2 semanas atrás eu li 537. Por essa hora é 540, né? Não, 538. 530. Ué, mas não leram semana passada, não? Porque 2 semanas atrás eu acho que eu li 537. Sei lá, o vídeo que eu vi da semana passada está lá, 537. A semana passada? Então essa é 538. Desculpa, eu cometi uma falha. Pergunta 538. Pergunta: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Então, entenderam aí? Não. Então, que foram o quê? Encarnados. E que serão o quê? Encarnados. Então, esses espíritos, eles não são divindades. Eles são pessoas iguais a gente que agora está do lado de lá. São comuns. A resposta: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita. Isso é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente,
O papel que desempenham, uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. Eu trouxe essa leitura aqui. Hierarquia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu trouxe essa leitura aqui com o título Armadilhas. E o legal, o Erlei fez uma dissertação aqui agora, colocando, sabe, uma referência, uma reverência, até melhor dizendo, às comunicações espirituais superiores. E como é que eu vou saber se é superior ou inferior? Não vem com selo. Não vem. E, é o Cristo ou é o capeta? O livro dos Espíritos já coloca, onde está a mensagem de Deus? Na nossa consciência. Então, o que vem do externo tem que ser uma coisa a ser selecionada pelo meu aceite. Então, não tem externo, tudo tem meu. Eu ouvi alguma coisa e adotei porque eu achei que aquilo ali é legal. E é meu, passou a ser meu. Antes não era meu, mas quando eu aceitei, aquilo passou a ser meu. Então, não tem que ficar adorando, contemplando o externo, e sim trabalhar o interno. É trabalhar com o manancial de coisas que eu já tenho, que já está aqui, que eu já consigo manipular, trabalhar, empregar, executar. Esse negócio de contemplar a espiritualidade, eu não sei nem se isso existe. Eu tenho que trabalhar o que eu aceitei como meu e que eu ali chancelei, isso aqui é verdade, isso aqui é real, isso aqui eu acredito. E é a minha crença. Então esse negócio de colocar todo esse aparato de responsabilidade com o externo, eu acho que isso aí só te coloca mais tarde frustrado, desequilibrado, porque você está correndo atrás de templos, de imagens, de axiomas ali, que você não tem veracidade nenhuma na tua real realidade. Ô Carlos, tem um detalhe que você... Qual detalhe? Fala aí. Você falou aí sobre... vamos saber se não interessa do céu ou do inferno. Agora, existe uma lógica. Qual a lógica? É a sequência que vem de baixo que eu quero dizer, do início, né, do produto que nos vai dar essa certeza. Nós vamos dar uma saída e vamos passar por diversos bosques, etc e tal. Dali nós vamos saber qual o fruto que nos vai atacar ou fazer mal. E aqueles que nós desconhecemos, nós vamos procurar conhecer mais tarde. Então, para nós que já estamos nesse patamar, que eu não vejo também grandes progressos, mas uma grande diferença de tempos atrás, nós vemos que tem um socorro. E esse socorro, ele vem exatamente encaixar nas nossas necessidades positivas. Sendo encaixado nessa necessidade positiva, o que acontece? Você não vai trocar o ouro pelo tolo. O tolo fica de lado e o ouro você vai aproveitar. Então você vai entender o que é o chamado para o bem e o chamado para o mal. Presta atenção. Você já ouviu falar que você não morre, você é eterno? Com certeza. Então, vamos partir dessa premissa, você é eterno. Então, ontem veio uma mensagem aqui do irmão, pelo Valdemir, o irmão colocando para a gente ter cuidado com o pensamento. Eu, na hora daquela mensagem, eu coloquei como, mais uma mensagem para botar o terror. E não explicar o porquê e como dominar os pensamentos. Só botou de uma forma bem sucinta, tomar conta. Fica meio coisa de terror. O José, qual é o nome dele aqui? Samuel Gomes colocou muito legal o finalzinho. Como a gente não cair nessas armadilhas? Entendendo
O que me levou a cair na armadilha? Qual foi o meu desejo de estar ali, de querer aquilo? Então, quer dizer, tudo começa dentro de mim. Não foi a mensagem ali que me levou para o abismo. Foi um interesse dentro de mim em tirar um proveito qualquer, ou facilidade, ou isso, ou aquilo, é que me levou para aquele caminho. Eu não soube discernir de uma forma mais concreta a informação vindo. Eu tive um interesse. Porra, eu vou ganhar o filão, vai ser meu no final. Eu vou tirar onda, eu vou... Quer dizer, tudo é um interesse de projetar a minha imagem. Aquilo me fez cair ali. Aquilo foi o meu desejo. Qual foi o meu desejo? Meu desejo foi querer aparecer. Aí eu me arrebentei. Então tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Só que o legal de tudo é que eu não morro. Eu aprendo. Então é isso. Esse negócio de externo. A gente tem o apoio a isso, aquilo. Eu vibrei para aquilo vir, para aquilo acontecer, porque dentro de mim a consciência suprema está entendendo que eu estou querendo, sabe, crescer, expandir, e aquilo está vindo. Por isso que num livro que eu li, que eu achei muito interessante, o cara visitando lá um umbral mais pesado e vendo lá as almas se arrastando num pântano, sendo até mordida por abutres e tal, o cara leva um susto. Deus não vê isso aqui, não, Deus está aqui no meio. No primeiro momento de renúncia, de tirar o ódio do coração, ele sai dali. Então aquela mensagem, aquela visão, aquele teatro todo medonho, é para experimentar o cara ali mesmo, ele vivenciar aquela situação e ser contra aquilo. Não, isso tudo aqui não leva a nada. Mas a gente fica nessa de querer o salvador externo, ser levado no colo. Sou eu comigo mesmo, o que acontece aqui é tudo um teatrão. Aí vamos lá, vamos voltar. Eu só discordo quando ele fala como é que é? A evolução foi pouca. A evolução é individual, ela não é grupo não, cara. Quando você falou que o que se evoluiu foi pouco. Ela é individual, cara. Ela não é grupo. Eu digo quantitativo, não que seja pouco, é dentro do nosso mérito, né? Porque não tem nem de mais nem de menos. Mas quando você fala em evolução, tem que ver individualizado. Não adianta ver com um grupo de colônias espíritas. Tem que ver individualizado, cara. Olha só, vamos ver o que a gente está tratando de que hoje? Espíritos diferentes. Então, essa diversificação de personalidades, a gente quer rotular quem é santo, quem é o capeta ali, e adotar isso, aquilo, mas o capeta e o santo está dentro de mim, mano. É o meu interesse. Aí ele colocou bem legal, tem que tomar conta com teus desejos, né? Teus desejos. Vamos ver o negócio dos espíritos aí, os que influenciam aí na formação da... Protege, lá no dos espíritos, quem quiser se aprofundar nessa escala, lá na 105 até eu acho que a 107, vem falando deles. E o 106 é os batedores que se falou na semana passada e tudo. E hoje também não deixa de ser, os espíritos. Ele falou ali, tem aqueles superiores que tratam das causas, mas tem aqueles que estão cumprindo ordem que são bem inferiores. Somos nós, né? Na verdade. Então, o título é capítulo 28, alusivo à questão 538 do Livro dos Espíritos. Espíritos diferentes, Deus é justiça e amor. Sendo assim, o que todos já reconhecem, ele não poderia criar espíritos à parte, diferentes. São todos iguais para manifestar a glória do Criador. É interessante isso, são todos iguais. Aí a gente vai ver Jesus com uma consciência muito mais expansiva, muito mais desenvolvida. E eu aqui ainda retardatário, ele tem o tempo horário, cronometral da vida dele, da criação de Jesus e a minha. Tem uma diferença e tal, mas eu tenho tudo que ele tem
para trabalhar essa O expansão. processo de criação foi o mesmo, Foi né? o mesmo. Objetos iguais. Então, quer dizer, agregar peso, responsabilidade para ele me salvar é uma infantilidade, para não dizer que é insanidade. Essas preces, colocando a espiritualidade maior, a isso, aquilo, eu acho que é desnecessário aqui nessa casa, mano. É pedir, sabe, o suporte, mas não que leve no colo. Ficar adorando, contemplando o tempo todo, eu acho que a gente está entrando nessa situação criada há 1.700 anos atrás, no concílio de Nicéia, para escravizar. A nossa vivência do catolicismo, nas igrejas, né, cristãs. Aí fica nessa contemplação meio fora de moda, né? Aí foi aí que eu falo, cara, que você quando faz análise pelo aspecto científico, você vê uma coisa. Quando você vai pelo religioso, o nosso religioso não é aqueles conceitos que estão lá na codificação. A gente está naquele da Bíblia ainda. Do Antigo Testamento. É melhor você ver no conceito filosófico. Sim, Científico, aí você tem que, cada um com o seu, mas você tem que entender o que a gente está estudando aqui. Aqui achou legal, mas por que não contabilizou aquilo como real na tua contabilidade do dia a dia? Por que tu ainda tem que ficar contemplando espíritos, divindades de barro? Porque você ainda está ali contaminado naquela programação que fizeram. Ontem a dona perguntando Eu tenho vontade de, mas aí eu respeitei a situação. Deu, vai dar uma complicação. Eu estou crescendo, estou evoluindo. Escuta, a propósito, eu queria fazer uma pergunta mesmo, porque me interessa saber. Agora, foge um bocadinho desse tema, mas esse tema foi que me trouxe dentro da pergunta que eu quero fazer. Nós, por exemplo, pessoas comuns, que não são da igreja, almoçamos, coisa e tal, uns comem carne, outros comem só legumes, outros nem isso. Agora, qual a importância de você, por exemplo, que é o relator, ver as pessoas fazer aquela oração rápida, né? E comer, oferecer parte até daquilo ali para o que eles nem sabem. Eu, por exemplo, não faço e sou contra essa oração. Bem como eu também tenho uma mania. Pode ser mania, mas eu vejo positividade. Sentar à mesa para fazer uma refeição sem camisa, numa mesa. Eu acho uma falta de educação ou respeito. E as pessoas que se julgam que estão com pureza de espírito, põe aquele prato e não oferece assim. E naquele prato está contido carne, sacrifício de animal, uma opção de coisa, né? Morte por adrenalina, uma opção de coisa. Vocês acham que eu estou errado ou estou correto em não fazer a oração? Mas a oração é uma coisa. E o que tem a ver o prato de comida com oração? Mas aí é que está. Eles apanham aquele prato, está oferecendo ao exterior, que eles nem sabem, eles falam que é Deus, porque tem a alegria de todo dia ter o que comer. Mas ele não pensa também numa coisa, que antes de pegar aquele prato de comida, a pessoa largou o suor, comprou isso, comprou aquilo para fazer aquela mistura. Ele ia estar preso ainda um homem de barro, cara. Então é isso que eu quero dizer, que eu não vejo essa necessidade, até porque se fosse uma coisa, vamos dizer assim, para disciplinar, não daria aquilo para a espiritualidade. Porque tem que sacrifício da animal. Por que na tua prece aí tu falou tanto de Jesus, de espíritos superiores te apoiando, te assessorando, te ajudando? Que é tua crença. É o que você adotou como lei, como verdade para você. O prato de comida ser colocado ali, isso é a crença de quem faz isso.
Você é uma energia, e você não é um prato de comida, você não é o pensamento positivo de outras pessoas, acessório ou não acessório, você é uma energia. E você vai criando no teu mundo o que você acha como verdade. Então, de repente, a leitura que tu faz do ambiente é diferente da minha leitura, da leitura de qualquer um ou de outras pessoas de outras religiões, que é outra crença, é outras verdades que eles acreditam. Então, fala esse tipo de pergunta assim, é querer ainda colocar a minha religião é a melhor. É querer, sabe, Não, mas aí não é bem a religião, aí é o sentimento. Não, mas aí é tudo é sentimento. Porque tu nota bem, eu estou falando isso na prática. Eu vi alguns gados, para serem sacrificados, morrer até antes de susto. E outros não queriam sair nem do lugar porque sentiam o cheiro do sangue do outro que morreu. Aí eu penso, cada um parte um pedaço dessas carnes e vai oferecer isso ao mestre? Vai oferecer isso à espiritualidade? Não, é isso que eu quero me referir. E aí, se você também é Deus, por que tu come? Sim, mas aí eu... Não, então pronto. Sim, mas eu reconheço, por exemplo, que eu estou errado e ainda não consegui, porque foi uma coisa... E aí tu tá julgando os outros. Eu fui educado nesse sentido. Mas, porém, a cada dia eu vou... Você foi educado a ser hipócrita. Julgar os outros e fazer. Pô, Passar o pano em cima de a você. minha filha tomou uma atitude, que na hora que ela falou, ali com a gente, e de uma forma meio irritada, pô, eu estou fazendo maior força para ser vegetariana, mas aqui em casa não dá. Todo mundo come carne o tempo todo e tal. Sabe por que eu sou vegetariana? Porque eu estou fazendo veterinária. Eu acho um absurdo uma pessoa que trata de bicho comer carne de bicho. Cara, quando ela falou aquilo, Teve a lógica dela. aquilo me emocionou. Aquilo Teve me a lógica emocionou. dela. Mas eu nunca ouvi falar dessa forma, tão grosseira assim, mas tão real, firme. como um outro profissional de outro lugar. Eu tinha um médico lá, que quando eu era garoto, era auxiliar de escritório lá do sindicato, o médico comia um prato, comia 3 andares e um prato de bife, mano. Não é doutor, não. Foi, eu 70, não, mas 70 e poucos anos comendo que nem um garoto de 20, Não mano. conheci um cara assim. Comia muito, eu falei, caramba, esse velho daqui a pouco vai morrer. Eu não sei nem do que ele morreu, né? Porque logo depois saiu do sindicato, mas o velho comia de uma proporção, ele comia o dobro do que eu comia, mano. Então, quer dizer, quando a minha filha falou aquilo, eu fiquei sensibilizado, eu falei, caramba, eu nunca ouvi uma mensagem assim tão... Olha, foi um detalhe que ela mostrou. Mas ele falou ali, só que a gente não percebeu. Do estresse na hora da morte do bicho, entendeu? Não, mas isso aí tem... Ele falou ali. Mas ele isso falou. tudo tem no livro, o livro Viagem Astral do Miramês, ele coloca o ambiente espiritual ali dentro do matadouro. Aí ele põe ali um terror, sabe? Uma coisa... É horrível. Eu falei, Até caramba. no Adolfo Margarete. Falei, caramba. Hermínio, Mas é crença de cada nada um. acontece por acaso. Isso aqui não aconteceu por acaso. Foi uma experiência de convivência que eu tive. Depois no café eu vou contar para vocês a experiência que eu tive para ver o mundo de forma diferente, respeitar mais as pessoas. Vai, Carlos, continua. Rapidamente, gente, que eu lembrei que uma vez eu estava conversando com um menino que o pai dele era marchante aqui do Matadouro. No almoço, ele falou: vocês não têm ideia o que acontecia ali no Matadouro. Entendeu? É complicado. Ali era. Meu avô foi Margarete. Tu sabe bem como é que era. Como é que é aquilo ali? Então, onde estaria a justiça? Não, vou mais à frente para te Achando, entender. chefe, né? Poderia o Senhor criar espíritos inferiores e superiores? Onde estaria a justiça e mesmo o amor? Vê bem o que disse Jesus anotado por Mateus. Assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. Se analisares toda a criação, verás com facilidade a perfeição de tudo que existe, expressando a perfeição do Criador de todas as coisas, do modo que Deus criou o primeiro espírito
continua a criar sem mudanças. Se ele mudar para melhor ou para pior, não existe nele perfeição. Todos temos os mesmos caminhos, que são diversos, mas com o mesmo peso, com as mesmas tribulações que a escala evolutiva oferece, a fim de despertarmos as qualidades colocadas por Deus no nosso coração, que pulsa na alma como foco de luz. Os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes, eles operam mudanças de posições, quais os homens na terra, para armazenar experiências, mas no fundo são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. Há filosofias pregando que na população dos espíritos da natureza, muitos não encarnam nem reencarnam, como se enganam. Muitas situações ainda são segredos de Todo-Poderoso, mas os próprios espíritos encarregados de revelar a verdade vão dizendo, de acordo com o momento evolutivo das criaturas, tornamos a dizer, somente a verdade ficará de pé. Quereis saber mais do que já sabes e fazer confusão em tua cabeça? O que precisas saber? Deus dá a ordem para que possa ser dito com suavidade, sem alarde, sem forçar o modo de ser das criaturas. Todas as verdades novas e exatas aparecem aos homens vestidas de roupagem simples e na característica da humildade, para que todos possam compreender com alegria. Algumas religiões convenceram seus seguidores de que o Espiritismo é religião do diabo. Deus criou tudo, até o diabo, como é chamado. Carlos, assim, a Revolução Científica, ela vai lá do século XVI até o século XVIII, por aí, né? 15, 16, 17, 18, que foi um período assim, de grande transformação na ciência, né? E logo depois vem essa revolução na religião, né? Tanto a questão do protestantismo, que foi um pouco antes, quando vem o advento da doutrina espírita, as mudanças na Igreja Católica, as coisas são cíclicas, as informações vão chegando, né, de período em período. E o que fica aí para a gente, que a gente entende, né, que a gente aprendeu até agora, né, é que todos fomos criados iguais, não tem diferença. A criação de Jesus, conforme já foi dito aqui, a minha, de todos nós aqui, é pelo mesmo processo, pelo mesmo procedimento. E ele fala aí alguma coisa em relação aos processos naturais, né, que você vê a presença dessa força superior coordenando tudo, né, desde a interação dos átomos, cara. Pô, você vai lá, eu não entendo muito de química, mas você entende provavelmente bem mais que eu, pô, numa ligação eletrovalente, né, entre os átomos, acontece um tipo de reação entre eles ali, para eles se unirem, para formar o que está aí. Já numa covalente, é força de aproximação. Cara, é uma coisa fantástica. Você vê a formação de uma molécula d'água, né? Você entender aquilo ali, é um milagre, pô. É um milagre, entendeu? E a gente fica, às vezes, discutindo por coisa tão tola, né? E tá aí, a gente está recebendo informações, a coisa vai sendo gradual, né? Totalmente diferente daquela que veio no início da codificação, né? Mostrando agora onde está Deus. Né? Antes não, antes você tinha que fazer toda essa observação para entender Deus, né? Buscar de uma forma até científica. Hoje, quando você analisa mais filosoficamente, você vê que é a realidade. Eu não vou mudar ele nunca. Ele não vai mudar a mulher dele nunca, eu não vou mudar a minha mulher nunca, né? Eu vou me mudar. Eu me mudando, provavelmente, vou provocar situações mais agradáveis para quem está ao meu redor. É simplesmente isso que eu acho que a doutrina espírita pega, né? Eu vejo isso por mim mesmo. Eu adotava uma situação dentro de casa muito chata, não com minhas filhas, mas com minha própria esposa. E aí eu comecei a mudar, a apostar, sabe, na agregação do grupo. E eu vi que aquilo ali mudou. E o que mudou? Só a minha postura.
Só a minha postura que mudou. E tudo foi ficando mais harmônico. Só porque eu me transformei. A minha mulher continua a mesma, as filhas continuam a mesma. Eu é que mudei. E no meu mundo mudou tudo ali. Tudo. E detalhe, no início vai assim, meio quadrado. Porque você não estava acostumado. Tu era arrogante, tu era grosso, tu era O ego, grosso, o ego, até você tentar diminuir isso. Né? Aí depois tu vê e tu começa a ter sensibilidade que antes você não tinha. Você começa a ver umas coisas, cara, tudo é tão simples, tão natural, tão... E eu jogava contra para ficar irritado. Eu estava viciado em estar irritado, em estar contrariado com tudo e com todos. Mas era o quê? Uma imposição minha, era uma forma de pensar minha, de agir. Eu não sei se você conseguiu expressar. Eu estou querendo falar, cara, a gente fala tanto de Jesus, fala disso, daquilo outro, a gente não vê o milagre acontecer do nosso lado. No dia a dia. Na questão da água, né? Eu não sobrevivo fisicamente sem aquilo ali. E estou eu me irritando porque o outro tomou essa ou aquela atitude. Porque, igual ele falou ali, realmente, né? Às vezes você se irrita, né? Pô, o cara te respeitou, foi pra mesa sem uma camisa e tal. O que isso importa? Porra, eu só vivo indo sem camisa pra mim. Eu não estou criticando ele, não, que também eu me irrito com coisa boba toda, depois, caramba, para que eu me irritei com isso? Para que eu me chateei com isso? Cléber chegou aqui ontem, num desespero danado, procurando junto com o cara. Mas o epílogo do negócio é que é legal, daqui a pouco eu vou cantar um conto de uma pumba pro Júnior. Cara, ele aí, cantando uma pumba. meu amigo, aquele cara não é mole não. É timar a madrugada inteira. E Vasco, o hino do Vasco também, a madrugada inteira. Tem que ligar o ar-condicionado, ventilador para abafar aquilo tudo. Meu Deus do céu, que castigo ele Não, coitado de Alexandre. Mas aí tem Alexandre que mora botar o fundo hino mesmo, na cara. cabeça, eu até entendo, né? Senão ele desiste. Deus criou tudo. A gente tem que entender, né? Eu acho que eu parei aqui, né? Deus criou tudo, até o diabo, como é chamado. E vê bem, se Deus é onisciente, sabe do passado, do presente e do futuro, por que iria criar um ser que lhe desse trabalho mentindo em seu nome? Não existe espíritos diferentes na sua estrutura. O diabo é nosso irmão que, com o tempo, se voltará para o bem e passará a ser anjo, cooperando na criação das coisas que o amor preside. Olha, Carlos, eu vejo assim do jeito que está dizendo, mas vejo também por outro ângulo. Fala aí. Rebeldia, mas não é rebeldia porque teimou com Deus, não. Sabe que o espírito, quando ele quer evoluir, principalmente quando ele não tem conhecimento das coisas, ele quer uma causa de crescimento, de descoberta. Então ele procura fazer coisas que de repente fogem daquela mensagem divina. Daí ele acaba entrando pela porta larga e gostou. Se acha chefe, se acha o representante, mas ele, na realidade, ele não está contra Deus, e nem Deus também está contra ele, mas permite para que ele possa se esclarecer um dia, não? Eu vejo por isso que Deus fazer aquela criatura errônea, eu não acredito. Mas aí que está ele. Eu vou até tirar esse lado da discussão que criou errôneo. Assim, pô, aí você não vai colocar o nome de Deus como Deus. Então, mas aí, isso aí é correr atrás do rabo. Eu estou querendo dizer, ele coloca aqui uma coisa bem pertinente, que se Deus conhece o passado, o futuro, o presente, ele é onisciente ali de tudo. E há uma situação desconfortável para mim, eu tenho que pensar, por que Deus deixou isso ser criado na minha realidade? É para o meu crescimento. E qual é a mensagem que isso está trazendo para mim? Porque às vezes, na minha voracidade de querer comer rápido, de querer conhecer rápido, de ter conhecimento rápido, eu pulo etapas
E aí eu não entendo que a paciência é uma etapa, a coerência é uma etapa. E aí eu coloco uma porção de situações que vai contra essa ansiedade de querer resolver, de querer ler e dar o veredito ali correto, exato, onde todo mundo vai me aclamar, o cara, o dono da verdade. E ou vai te destituir. não, eu estou falando do meu desejo. É o teu desejo. Meu desejo. Você faz um plano para que seja bonitinho. Então, mas aí é que está o meu desejo. O que eu tenho que ter cuidado é do meu desejo. Porque o desejo de Deus está correto. O meu é que, de repente, está na contramão. Então, esse negócio de que a influência aqui, se teve influência, é porque tinha semente danosa ainda dentro de você. Então, nada é ruim, até a experiência ruim é boa, porque tu aprendeu. Exatamente. Então, esse medo que meu irmão colocou ali, olha os pensamentos. Se eu tenho pensamentos ruins, é porque eu ainda estou nesse patamar. É melhor pensar do que não pensar. Então, quer dizer, eu ainda estou nesse patamar, vai vir botar terror, pô. A gente está aqui numa reunião séria, com pessoas no intuito de ampliar a consciência, vem um e joga uma palavra ali, pronto, vamos ver onde vai dar. Vou jogar sementinha ali. Acabou que no final eu estava pensando que eu estava indo para as bordas. O conhecimento dos antigos deu algum toque na verdade, para ser completado pela doutrina dos espíritos, que vai ganhando o mundo e as pessoas pelo poder da verdade. É o Brasil o seu berço adotivo, que acolheu essa luz por conhecer sua procedência. Inúmeros espíritos trabalham na natureza, mostrando Deus de todos os seus contornos. Deixa eu repetir aqui. Inúmeros espíritos trabalham na natureza, mostrando Deus em todos os seus contornos. Para um pouquinho nos teus trabalhos, ou mesmo nas horas do teu lazer, e observa, para um pouquinho nos teus trabalhos, ou mesmo nas horas do teu lazer, e observa uma abelha no seu trabalho e vê o que ela faz, que o homem, com toda a sua inteligência, ainda não aprendeu. Ele somente copia. Assim mesmo, a cópia é má. Feita, é má, ponto. Aí está feita, ponto. É má feita. Vejamos bem um só detalhe para sentires o Criador. O zangão percebe a irradiação que emite a rainha a uma distância aproximada de 10 quilômetros, em ondas curtas, saindo em sua procura, e ela sente. Quer falar alguma coisa? A energia, olha aí. E ela sente que está partindo em busca da procriação, sem que erre o caminho. E os milhares de fatos que existem em um apiário. Não é Deus, pelo menos, mais qualificados pelos seus mais qualificados agentes que comanda a vida e o teu corpo físico. Já notaste a maravilha do seu funcionamento? Pensa nisto, que verás o Senhor dentro e fora de ti, operando maravilhas em sustento da vida. Mas é uma engenharia fantástica. Eu vou te contar, o homem ainda vai, no estágio atual, ter que estudar muito, aprender muito para entender, né, como é que funciona isso aí. Carlos. Os esporros fizeram algum efeito, né? E o detalhe, o legal, na evangelização, tinha um desenhozinho que o livro lá que a gente adotava pediu para as crianças desenhar um mundo melhor. Como seria um mundo melhor? Aí
cada um fez seu desenho e eu mostrei o desenho do livro, né? Aqui, ó, o mundo melhor, aí mostra do outro lado, é um homem. Então, é o homem melhor. O homem melhor cria o mundo melhor. Então, a gente entendendo isso, que não adianta eu querer estudar todas as filosofias, todas as ciências. Eu tenho que primeiro ter o autoconhecimento. Daqui o resto tudo fica pequeno. Porque são leis de conduta que eu vou adotar que não vai deixar eu extrapolar o aceitável. Então, a gente fica aqui estudando a realidade dos ascensionados, dos espíritos superiores, do umbral mais denso, aquilo, e deixa um tempo tão pequeno para a autovigília, o autoconhecimento, por causa de quê? Ansiedade de querer se exibir, se colocar ali na frente e não entende. Sou eu o problema maior na minha vida, no meu realizar. Então, às vezes a gente perde o foco. Por quê? Essa programação da salvação vinda de um ser externo. E aí não... Joga na conta de outro para poder resolver teu problema. Está mais fácil. Tudo bem com todos? Alguém quer fazer uma colocação ainda? Erlei, Júnior, Luciano, tranquilo. Carlos. Tudo jóia. Então vamos agradecer esse minuto que nós passamos aqui, essa hora, né? Passado aqui nesse estudo da manhã de hoje, e que a gente tenha conseguido, né, assimilar as lições e praticar, que é o fundamental. É uma vibração de paz por toda a humanidade, que alcança especialmente aquele mais sofrido nesse momento. E nossa gratidão na espiritualidade aí pelos 41 anos da nossa casa, que completou no dia 24 de abril último. Que se prolongue isso aí, né? Que esse trabalho não pare aqui, que ele continue, que outros trabalhadores, né, surjam para dar sequência a essa obra. E assim nós estamos encerrando esse momento da reunião. Vamos partir para o nosso café da manhã. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.